A gente ouve desde criança que existe um bem, um presente dos céus, uma coisa linda que os países recebem, que é algo chamado riqueza natural. Riqueza natural. É assim, os países são apresentados segundo suas riquezas naturais, né? Então a Bolívia tem o gás, não é isso? A gente aprendeu. Você tem a Austrália, tem metade da produção de urânio do mundo. Ela vem de metade quase da produção de urânio do mundo. A Arábia Saudita com seu petróleo. E quando a gente pega a riqueza natural, a gente fica imaginando, e a gente é levado a acreditar, que os países são mais ou menos desenvolvidos de acordo com a quantidade, com o sortimento, com a fartura das riquezas naturais. E a gente ouve isso, a gente repete isso. O Brasil, por exemplo, é um país que aparece com destaque na lista das riquezas naturais. Temos petróleo, temos terra, temos sol, temos água. Em se plantando tudo dá, é uma maravilha. Então, é evidente que se a gente acreditar nisso, o país das riquezas naturais, o Brasil seria um país muito rico. Não o Brasil como nação, que está entre as 10 países mais ricos do mundo, mas o brasileiro seria uma pessoa rica. O habitante com uma renda alta e não com um país de renda média, que é o que a gente tem. Na verdade, não existe uma coisa chamada riqueza natural. Isso é uma brincadeira. Existe uma coisa chamada recurso natural, que só vira riqueza se você colocar tecnologia, conhecimento, investimento em educação. Aí você transforma aquilo. Ou alguém acha que é natural você pegar petróleo a 7 quilômetros do fundo do mar. Supernatural. Veio assim, é divino, né? Não, você teve que desenvolver uma tecnologia para transformar aquilo em algo natural. Tornou-se natural porque a gente conseguiu tirar aquilo lá de dentro. O Brasil era uma roça no passado. Hoje o Brasil é o Brasil do agronegócio. Como é que você transformou a roça em agronegócio? A gente fala hoje em roça com carinho só. Mas não existe uma coisa chamada roça. Existe o Brasil do agronegócio. Era o Brasil improdutivo, era o Brasil da carne ruim, era o Brasil dos grãos com pouca quantidade por hectare. Hoje é um exemplo para o mundo. O que tem ali? Recurso natural? Não, não é recurso natural. É muito investimento, informação de gente, tecnologia, talento, ser humano, né? Bom, quando a gente pega isso, em todos os setores onde a gente investiu em gente, a gente produziu riqueza natural, como se fosse natural, não tem nada de natural. Infelizmente, quando a gente olha para o cenário geral do Brasil, a gente vê que a gente ainda tem um desafio muito grande naquilo que é o nosso maior recurso natural, a nossa maior riqueza natural, aí sim, que é o brasileiro. Ou a gente acha que é do jogo ter 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. Metade da população brasileira sem saneamento básico. Ou a gente acha que é do jogo que as pessoas entrem na escola e quando elas chegam no ensino médio, só 7% detêm o conhecimento básico de matemática, segundo os estudos de comparação internacional. E de que maneira os nossos governantes, de que maneira os nossos políticos administram essa parcela da sociedade que é a nossa maior riqueza? Tratando como um apoio, um assistencialismo. Então, a gente dá dinheiro para os pobres, a gente assiste os pobres, a gente ajuda os pobres, mas a gente não dá aos pobres condições para que eles produzam riqueza. E aí sim, a gente tem um ambiente de riqueza natural. Pega o que a Coreia fez, pega o que outros países fizeram. Lá não tem recurso natural, lá não tem riqueza natural que não o coreano. Eles transformaram o coreano na sua maior fonte de riqueza. E conseguiram criar uma indústria potente, conseguiram competir com os países que historicamente têm condições há muito mais tempo do que eles. Era um país miserável, virou um país rico. Um país com uma renda per capita que deixa a gente com vergonha, sendo que eles tinham 1/3 da nossa renda per capita, coisa de 40 anos. E como é que a gente pode lidar com isso? De que maneira a gente está lidando com isso? Só tem um jeito de fazer essa transformação, e ela se dá pelo Estado, não porque eu defenda o Estado como o motor de desenvolvimento, não. Porque a iniciativa privada faz o seu papel gerando riqueza e pagando seus impostos. O Estado não gera nenhuma riqueza.
Agora, o Estado pega aquele bolo de dinheiro que a gente dá para ele e ele usa como para concentrar os recursos nas áreas que possam ser mais bem desenvolvidas. A história está nos mostrando exemplos lamentáveis dos campeões nacionais. Não vamos nem falar disso, porque isso enche a paciência já. A gente não aguenta mais ouvir falar dos Joesleys da vida, dos Marcelo Odebrecht da vida. Isso aí vamos deixar para trás, né? Vamos deixar na história da Lava Jato, entra na nossa história policial. E isso não interessa. Agora, vamos copiar os outros, vamos ver o que os outros fizeram. Eu dei o exemplo coreano agora. Então, o Estado tem que começar a olhar para estes que são os desassistidos, para colocá-los no processo produtivo e parar só com esse assistencialismo. Que bom que existem os programas sociais. Sem os programas sociais, o brasileiro morreria de fome. Esse setor morreria de fome. A gente teria coisas horríveis, histórias horríveis para contar, como a gente já teve no passado. Hoje eles estão assistidos, mas assistidos e amparados para quê? Para que não façam bagunça? Para que não criem problema? Para que fiquem quietinhos no lugar onde eles vivem, sem pressionar o Estado, sem pressionar o país por algo que eles têm direito, que é o direito de produzir, e que hoje eles não conseguem produzir. E o que a gente está vendo? E aí eu não me refiro ao governo Bolsonaro, ao governo desse, como é que chama? Witzel, não estou falando desses caras, você entendeu? Eu estou falando de qualquer governador, qualquer prefeito, qualquer presidente, o atual presidente, o presidente passado, o presidente que virá, se for o Bolsonaro reeleito, pouco importa. O fato é, esses camaradas fazem um discurso quando eles são candidatos e quando eles chegam, eles começam a descobrir que não existe nada mais gostoso do que tomar leite licitado. E eles começam a beber o leite licitado, eles começam a gostar daquele negócio, começam a mamar. Né? E começa a mamar, e eles vão gostando, porque a taxa de gordura do leite licitado é melhor, né? Não tem a água, é mais bacana. Então, eles começam a gostar do dinheiro público e começam a usar o dinheiro público de um jeito que eles não usariam se eles realmente mantivessem o vício e a pegada de quando eram candidatos, mas eles passam a usar. Então, o saneamento básico já seria universal hoje se os nossos deputados e senadores que têm que aprovar uma lei de saneamento que estão enrolando há um tempão, não vivessem em pleno século XXI de costas para as pessoas que têm na porta de casa rato, fezes, urina. Se eles tivessem que conviver com a taxa de mortalidade com que essas pessoas enfrentam, possivelmente a lei do saneamento já teria sido aprovada, coisa que não foi até hoje. E a gente fica feliz porque ela está andando. Ela está andando. Como está andando? Nós estamos em 2019, 2020. Não vai sair antes de 2020. Né? Cadê o panorama da transformação? Nós não vamos atingir a universalidade em 2039, 40, que era a data original. E aí os caras vão entrando. Pega esse deputado Marcos Feliciano. Ele só pode ser Feliciano. Ele só pode ser feliz. Ele tem dentes novos. A 157 mil. A 157 mil reais, ele trocou todos os dentes dele, ou uma parte. Espero que tenham sido todos, porque pelo menos o custo unitário fica mais baixo. Você trocou só uma parte, aí é muito. O cara gastou 160 pratas para trocar o dente com dinheiro público. Imagina uma pessoa que troca o dente com dinheiro público. Aí agora ele foi expulso pelo Podemos, a comissão de ética, sei lá, de São Paulo expulsou. Mas a Executiva Nacional disse, não pode expulsar. Então ele já não foi expulso. Mas o fato é que, expulso ou não expulso, não acontece nada, ele continua deputado. O sujeito tem os dentes, ele vai levar para sempre os dentes. O dia que ele morrer e abrir o caixão dele dali a uns 10 anos, vão abrir e vão ver os dentes dele lá, porque os dentes vão continuar. Na caveira dele vai ter o dente licitado, dente público. Como é que pode um negócio desse? O ente público e tem o dente público, exatamente. Ele usou o ente público para botar dente público. É uma coisa inacreditável. Então, a gente vive num país em que os caras acham que é normal ter carro novo, eles acham que é normal comprar e reformar o apartamento, que se está com vazamento é normal que o dinheiro público é que arrume o vazamento dele. Ele não pode chamar um encanador e pagar com o salário dele. Por quê? Por que não? Porque ele está exercendo uma função pública. Então o Estado, seus serviçais, seus escravos devem cuidar do seu apartamentinho, né? Que não é apartamentinho, né? Veja o que saiu hoje na imprensa. O PSL, o partido que era do presidente Jair Bolsonaro, tem 21 funcionários no Senado para dar suporte a 2 senadores. O PSB, lembrando que o PSB é o partido
do deputado Alessandro Molon, aquele que fala grosso, né? Que fica fazendo denúncia pela moralidade. Aí ele vai dizer que ele é deputado, não tem nada a ver com o Senado. Nessa hora não tem nada a ver com o Senado. Um dos senadores do PSB é o Cajuru. Cajuru, que também fica gritando. Esse aí grita que nem um louco, toda hora falando em ética. Pois esses camaradas têm 23 assessores para atender 2 senadores. O PL... tem 12 servidores também para uma dupla de parlamentares. Por quê? Eles têm direito a isso? Não, eles não têm. Mas o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, não quer saber. Deixa, ele deixa. Por que ele deixa? O dinheiro não é dele. Duvido que se tirassem 50 centavos da conta do Davi Alcolumbre, ele não ia reclamar. Mas na hora que tira uma montoeira, milhares, milhões de reais do bolso do contribuinte para dar dinheiro para isso, ele não liga. Por quê? Porque tudo bem, deixa, eu sou legal. Claro que ele é legal. O dinheiro é nosso, não é dele. Sem falar no absurdo de ter 3 senadores, quando podia ter 2, né? Pelo amor de Deus, né? Nos Estados Unidos tem estado que tem 1 deputado. Aqui, no mínimo, tem 8 deputados. Por que 8 deputados? Porque a gente quer pagar 7 a mais. A gente não, mas eles querem e não mudam. Pega a estrutura à disposição do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, além dos 20 ou 25 assessores que ele tem como deputado normal, ele nomeia outros 50. Ele tem 75 assessores. Mas para quê 70? Não é possível. Se cada um pensar durante 4 dias no ano, vai dar os 365 dias no ano, e pode ficar sem pensar, ruminando, comendo grama, os outros 300 e tantos dias. 360. Só precisa trabalhar 5 cada um. Tem 75. Para que um negócio desse? Aí você fala, não, você está com birra do Congresso. O Congresso é a casa da democracia. Não é birra do Congresso, não. A Suprema Corte Americana tem 500 assessores. O Supremo Tribunal Federal tem 2.500. Claro, nós somos ou 5 vezes mais produtivos ou 5 vezes mais burros. Porque aliás, não existe mais burro, né? 1/5 da inteligência. A gente tem 24 copeiros lá dentro. Precisa de copeiro, precisa de 27 garçons, precisa dos caras que puxam a cadeirinha Se um ministro do Supremo Tribunal Federal não consegue colocar a capinha sozinho, como é que ele vai colocar votos? Colocar a capinha. Eu não estou falando de cadeirante, não. Nós não temos nenhum ministro cadeirante que poderia precisar de um apoio. Nós estamos falando de pessoas que não têm necessidades especiais, embora eles entendam, e é capaz deles entenderem, se juntarem os 11, que necessidade especial para fins de Supremo Tribunal Federal inclui todos esses benefícios. Os carros novos, para que isso? As portas abertas. As portas abertas. Eles nunca viram. A única maçaneta que esses caras puxam é a do banheiro pelo lado de dentro. Pelo lado de fora alguém abre para eles, mas pelo lado de dentro aí é melhor não ir alguém. Vai ver, já tem alguém pensando em instituir o atendente de banheiro, né? Que existia no passado, né? Para poder ajudar o rei a usar a latrina. Mas acho que por enquanto... lá, né? Por enquanto não. Para que 60 mil vereadores? Para que essa montoeira? Essa gastança é um troço inacreditável. E aí, eu tô contando essas histórias todas pra gente refletir. Não existe riqueza natural. Nós não vamos ficar ricos porque a gente tem petróleo. Nós vamos ficar ricos porque a gente tem sol. Nós vamos ficar ricos o dia em que esses caras resolverem que eles são servidores públicos, todos eles, ainda que temporários, eles vão prestar um serviço público. Morreu no domingo aquele que foi o presidente do Banco Central mais importante da história, mais conhecido, que foi o Paul Volcker. Paul Volcker é um ícone da economia americana, enfrentou a inflação com mão pesada. Ele foi presidente do Banco Central no governo Carter, no governo Reagan e tal. Esse camarada, quando ele se mudou para Washington, ele não tinha dinheiro, porque ele passou a ganhar um salário modesto. Ele foi morar num prédio de estudantes em Washington. Num prédio de estudantes de uma universidade em Washington. O presidente do Fed, o presidente do Banco Central, foi morar num prédio de estudantes. Mas por que ele fez isso? Porque ele é maluco? Não, porque isso é natural. Isso é natural. Não tem dinheiro, mora como dá. Por que os senhores deputados não moram em kitnetes? Por quê? Não é a casa deles. Eles querem morar em palácios? Comprem palácios com o seu recurso. Por que eles precisam ter apartamentos de 3, 4 quartos? Por que o presidente da Câmara tem que ter uma casa com 800 metros quadrados? Mas você vai dizer, mas você está indo na coisa menos importante. O orçamento da República é blá. Mas é assim que a gente pensa. Todo mundo acha que é natural o seu gasto, todo mundo acha que é natural que o café esteja sempre quente e no bule e fresquinho. Tire um cafezinho para nós agora, o café licitado, a água licitada, o bule de prata.
Por que não levanta e pega numa garrafa térmica com café morno? E se tiver ruim, faz. Com o POC tem dinheiro para comprar com o seu salário. Qual é o problema? Por que tem país desenvolvido que vive assim, mas a gente é rico para não viver assim? Isso não é natural. Isso é artificial. E enquanto a gente não encarar os nossos desafios à luz de servir ao público e, portanto, trabalhar por aquele que precisa, que é o pobre, que esse está vivendo da mão para a boca, se é que dá para ele viver da mão para a boca, nem sei se dá da mão para a boca com o que ganha, esses podem viver assim. E são milhões e milhões e milhões e milhões. Agora, essa elitezinha da burocracia brasileira, dos políticos, dos ministros, todo mundo que quer ser chamado de Vossa Excelência, se isso não mudar, não vai mudar nada. Eles têm que dar lugar na fila para os outros. Enquanto eles não derem lugar na fila, nós vamos ficar nessa situação que a gente está hoje andando de lado.